O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim, o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez de palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espíritas e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as revelações, as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa a razão porque traz no cabeçalho de seu título as palavras filosofia espiritualista. A outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos fechos de abóbada de toda doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, a míngua de uma acepção bem definida. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, disse que um determinado instrumento rachado que nenhum som mais emite, não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha mortos os seres à fonte comum, a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Essa opinião é diferente da precedente, em que, nesta hipótese, não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada subsistisse, porquanto, destituídos de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade, simples variedade do panteísmo. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser imortal e imoral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa acepção é, sem contradita, a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino entre todos os povos, qualquer que seja seu grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas.
Sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que estas três aplicações do termo alma correspondem às três ideias distintas, que demandariam, para serem expressas, três vocábulos diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção, e cada um, do seu ponto de vista, pode, com razão, defini-la como o faz. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo o equívoco, seria necessário restringir-se à acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é indiferente. O que se faz mister é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias a que corresponde a palavra alma, denominamos princípio vital, o princípio vital da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte donde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo os outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria então o fluido vital que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida. Enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independente da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Concebe-se que, com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, a que então dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não representa uma opinião, é um proteu que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão, mesmo usando-se do termo alma nos três casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo especial, ficando o ponto de vista em que está colocado ou aplicado que se faz da palavra. Esta teria, então, um caráter genérico, designado ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem aditando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, ou da nossa individualidade após a morte,
Como se vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Passemos agora ao objetivo principal desta instrução preliminar. Contudo, que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Vamos tentar responder a algumas das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e contra todos, aos que sinceramente desejam instruir-se, e lhe demonstraremos a estes que a maior parte das objeções opostas à doutrina espírita promanam de incompleta observação dos fatos e do juízo leviano e precipitadamente formado. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a essa doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Bom, esse livro, para mim, é o livro mais importante assim, que existe, porque é um livro que ele fala claramente assim sobre vida após a morte, sobre os espíritos, sobre a comunicação dos espíritos conosco. Ele fala sobre diversos assuntos, melhor dizendo, mas ele é um livro muito claro, assim, é de uma, assim, são textos assim de uma grande inteligência, assim, que toca nosso espírito, a nossa alma, assim, toca a inteligência, assim, mostra que eles foram escritos por alguém que tinha, melhor dizendo, um grande bom senso, assim. E eu pediria a você que está ouvindo para prestar bastante atenção em tudo assim que você ouvir. Não estou querendo convencer você, obviamente, mas preste bastante atenção nas coisas, no significado das coisas, do que está dizendo. Se quiser perguntar aí, se estiver ao meu alcance, é claro, dos meus conhecimentos, responder, eu responderei. Se quiser perguntar aí nos comentários, eu li isso, não entendi muito bem, o que quer dizer isso? Tal? Pode perguntar aí nos comentários. Se estiver dentro do meu conhecimento, eu responderei com prazer. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes, ou dança das mesas. Isso quando eu li o livro dos Espíritos a primeira vez, quando eu comecei a ler, no comecinho que eu falei, mas que é isso? Não entendi nada. Mesa girante, dança das mesas, eu falei, que doideira é essa? Eu pensava, livro dos Espíritos, deve ter um monte de espírito falando que é assim, que é assado, o que vai acontecer com a comunidade. Sei lá, faz tempo que eu li, era novo. Quando eu li isso aqui, não entendi. Mesa girante, dança das mesas. É o seguinte, eram pessoas dotadas de energia, de uma mediunidade, assim, essa faculdade, que sentavam em volta, assim, das mesas, né? Porque o pessoal sentava, colocavam as mãos assim, e as mesas elas se moviam assim, levitavam, assim, subia até certa altura, caía no chão, as cadeiras também, assim. Isso ficou famoso na França, numa certa época ali, por volta de 1850 ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e 51.
E isso virou meio que um passatempo, uma diversão, o povo não sabia o que era. Aí depois os indivíduos que tinham um conhecimento maior sobre energias, magnetismo, começou a estudar isso e chegaram à conclusão que eram espíritos que moviam, eles retiravam ali um fluido das pessoas que ali que eram médios e faziam movimentar esses objetos, como cadeira, mesas e outros objetos. Kardec foi um dos estudiosos que estudaram esses fenômenos. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tal como ruídos insólitos, pancadas, sem nenhuma causa ostensiva. De lá propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou incredulidade, porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu lhe pusesse em dúvida a realidade. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza, ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma luz nova. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla com o seu potencial na razão direta do número dos elementos. O movimento circular nada apresentava de extraordinário. Está na natureza, todos os astros se movem em curvas elipsoides. Poderíamos, pois, ter ali, em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente, com pequenos objetos em dadas condições, uma corrente análoga a que impele os mundos. O movimento, no entanto, nem sempre era circular, muitas vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derrubado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da física, da estática, melhor dizendo, levantando e mantido em suspensão. Ainda aqui nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los. O ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fosse um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos. Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos chamados sábios. Por que assim não aconteceu? É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano, a vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves, sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo e porque a roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas.
Ora, os homens superiores são com frequência tão pueris que não há como ter por impossível que certos espíritos de escola hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionava chamar a dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani o fora por homens vulgares, eficaz, caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica. Qual, com efeito, o sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs? Alguns, entretanto, muito modestos para conviverem em que bem poderia dar-se, não lhes ter ainda a natureza dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa e, do fato de não se haver produzido constantemente, conforme a vontade deles e segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Malgrado, porém, o que decretaram as mesas, pois que há mesas continuam a girar, e podemos dizer com Galileu, todavia elas se movem. Acrescentaremos que os fatos de multiplicarem de tal modo que hoje são aceitos sem contestação, não mais se cogitando, senão de lhes achar uma explicação racional. Como eu estava dizendo, eu não quero convencer ninguém a nada, ninguém assim, precisa acreditar no que está aqui, mas entre os livros religiosos, o livro dos Espíritos traz mais ensinamentos, assim, que é o que mais toca, assim, a minha inteligência, assim, que mais mostra coerência nos ensinamentos, em relação a tudo que a gente lê aqui nesse livro. Para mim é o livro religioso, entre todas as religiões, que mostra mais coerência em seus ensinos. Contra a realidade do fenômeno, poder-se-ia induzir alguma coisa da circunstância de ele não se produzir de modo sempre igual, conforme a vontade e as exigências do observador. Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Será lícito negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se ache sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que, para fatos novos, pode-se e se deve haver novas leis. Ora, para se conhecerem essas leis, preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Objetam, porém, algumas pessoas. Há frequentemente fraudes manifestas. Perguntaremos a essas pessoas o seguinte: em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraudes efeitos que não podiam explicar, mais ou menos como o camponês que tomava por destro escamoteador um sábio professor de física a fazer experiências, admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar fraudes algumas vezes, constituiria isso razão para negar-se o fato? Dever-se-ia negar a física, porque há prestidigitadores que se exornam com o título de físicos? Cumpre, ademais, se leve em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Seria tudo, então, mero gracejo? E posso dizer, é preciso também negar a medicina porque há falsos médicos? Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente se tornaria tão fastidioso para o mistificador
para o mistificado. Acresce que numa mistificação que se prolonga, que se propaga de um extremo a outro do mundo e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, alguma coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos, quanto o próprio fenômeno. Se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto esse caminho, conduziu a um campo totalmente novo de observações, de sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá, com efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal a questão. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantaram e, com um dos pés, davam certo número de pancadas, respondendo desse modo, sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Até aí nada de convincente havia para os céticos. Porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso, obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas, com o auxílio das letras do alfabeto, dando móvel o número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases, respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio, declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar, é que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra, que se designou como espírito. Muitas vezes, tratando-se das ciências exatas, formula-se hipóteses para dar-se uma base ao raciocínio. Não é aqui o caso. Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. O espírito, e isto constitui nova circunstância digna de nota, indicou outro. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto, colocada em cima de uma folha de papel. A cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas, mas, em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres, formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc., etc., e com tanta rapidez quanta se escreve com a mão. O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Eis em que termos deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina e que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca sobre o papel, põe-lhe os teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu, muito legível, esta frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de te dizer. Da primeira vez que escreverei melhor. O objeto a que se adapta o lápis, não passando de mero instrumento completamente indiferente
são a natureza e a forma que tenha. Daí o haver-se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. O objeto a que se adapta o lápis, não passando de mero instrumento, completamente indiferentes são a natureza e a forma que tenha. Daí o haver se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento debaixo da influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder resultam de causas, ao menos, tempo físicas e morais, ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje é esse meio geralmente empregado, e com tanto mais razão quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc., e até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Obtido o fato, restava comprovar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que, mecânica e moralmente, pode ter nelas. Duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento tornam possível responder à questão. A primeira consiste no modo porque a cesta se move sobre a influência do médium, apenas lhe impondo os dedos sobre as bordas. O exame do fato demonstra a impossibilidade de o médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando duas ou três pessoas colocam juntamente as mãos sobre a cesta. Fora preciso entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Fora preciso demais a concordância dos pensamentos para que pudessem estar de acordo quanto à resposta a dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, ainda vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia conforme o espírito que se manifesta reproduzindo-se a de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Fora necessário, pois, que o médium se houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes e principalmente que pudesse lembrar-se da que corresponde a tal ou tal espírito. A segunda circunstância resulta da natureza mesma das respostas, que, as mais das vezes, especialmente quando se ventilam questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos e a miúde do alcance intelectual do médium, que, além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência do que escreve debaixo da sua influência, que, frequentemente, não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta ou pode ser num idioma que ele desconheça ou mesmo mentalmente, podendo a resposta ser dada nesse idioma. Enfim, acontece mesmo muito escrever a cesta, espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer, inteiramente inesperado.
Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir derivam da mesma fonte, o médium. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam, e essas inteligências estão na humanidade ou estão fora da humanidade? Este é o ponto a esclarecer, cuja explicação se encontrará completa nesta obra, como a deram os próprios espíritos. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas, ao contrário, a luz meridiana que toda gente pode ver e comprovar, que não constituem privilégio de um único indivíduo e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e do momento que denotam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias foram engendradas a esse respeito. Examiná-las dentro em pouco e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que eles nos dizem. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos, ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem um mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais um mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se altere a essência do mundo espírita. Os espíritas revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhes superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujo instinto lhes são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço, ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. Não, é um ser real, circunscrito, que, em certos casos, se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato até.
Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor ao bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que deles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde saíra, para passar por nova experiência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda muitas outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Já li essa parte, vou dar uma puladinha aqui, porque eu parei um pouquinho e estou lendo o que eu já li. Deixa eu voltar aqui onde eu parei antes. Foi mais ou menos por aqui. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde saíra para passar por nova existência material, após um lapso de mais tempo ou menos tempo, longo ou curto, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda muitas outras mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Foi aqui que eu havia parado. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro, grande erro, acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito, que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um homem bom, homem perverso de um espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar, conserva depois de se haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todos aqueles que conhecera na terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenrola na memória com a lembrança de todo o bem e todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence esta influência pela elevação
e depuração de sua alma, se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos seus apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos suscitam, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Porém, os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência, boa ou má, que exercem sobre nós a nossa revelia, nos soprando pensamentos. Cabe a nosso juiz discernir as boas das más inspirações que nos chegam. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médios que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem evocar-se todos os espíritos, os que animarem homens obscuros, como os das personagens mais ilustres, seja qual a época em que tenham vivido. Bom, deixa eu dar um pitaco aqui, que eu já li essa obra, já li o Livro dos Médiuns e tal. Não é aconselhável evocar espíritos. Ele está falando ali, o Allan Kardec, obviamente, que numa reunião de pessoas esclarecidas, que conhecem profundamente esses fenômenos, que estudadas, pessoas que estudaram o espiritismo, o perigo de se comunicar com, que é perigoso você atrair para dentro do seu lar certos seres. Se você não tiver conhecimento, não se deve fazer isso, porque você corre um risco de atrasar sua vida, de atrair coisas negativas para sua vida, espíritos negativos, porque no mundo está cheio de espíritos, não morre gente todo dia aí, de todo jeito, gente boa, de pessoas boas e pessoas ruins também, de uma perversidade brutal. E se você não tem um conhecimento para lidar com uma coisa, se você não tem um conhecimento para lidar num laboratório, para lidar com certos fluidos lá, você pode torrar sua pele, queimar, perder um membro. Acontece quase a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa no mundo espiritual. Se você não tem, para tudo que você vai fazer, você precisa do conhecimento. Um dia, se a pessoa quiser evocar espírito, ela tem que primeiramente estudar a questão, saber dos riscos, saber que não é uma brincadeira, que você não pode evocar espírito assim para perguntar tolice, coisa bobas, que espírito tem para todo lado, a nossa volta está cheio de espíritos. E a gente tem que estudar o assunto, estudar a fundo, e estudar primeiramente esse livro, o Livro dos Espíritos, e uma das obras essenciais, que é fundamental para quem quer saber sobre como que é a comunicação com o mundo espiritual, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec também, o Livro dos Médiuns. Então tem que existir um estudo muito sério, assim. Ele está falando ali de comunicação, Kardec, mas de comunicação de pessoas estudadas, que sabem do assunto, que sabem com o que estão lidando, com pessoas que têm um conhecimento profundo. É igual alguém que não pilota um caça, entrar num caça de guerra, ou um avião de
um avião de passageiros mesmo, tentar pilotar um avião, vai conseguir? Não vai. Para tudo na vida precisamos de experiência, precisamos ter conhecimento sobre aquilo que vamos fazer. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Pode-se evocar todos os espíritos que animaram homens obscuros, como os dos personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e obter-se deles, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a situação e que se encontram no além, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes seja permitido fazer-nos. A pessoa, primeiramente, tem que procurar um centro espírita, se quiser, obviamente, não é o essencial, mas seria o mais aconselhável. Um centro espírita kardecista, que ensina os princípios de Allan Kardec, né? Que isso é meio, vira uma confusão, fala kardecista, Espiritismo só existe um, de Allan Kardec. E a pessoa buscar um centro sério, que o centro espírita tem que ser sério, que ensina os princípios dos livros de Kardec e tal. E a pessoa começa a estudar a fundo, e estudar os livros de Kardec. Pode ler as obras de Chico Xavier, a coleção André Luiz de Chico Xavier tem muitos ensinamentos. A pessoa pode ler os livros de Leon Denis, de outros escritores espíritas também, como Leon Denis, Bozano, Ernesto Bozano, e de vários outros escritores espíritas. O próprio criador da obra do Sherlock Holmes, o criador do detetive, tem livros, o Arthur Conan Doyle, tem vários livros. A pessoa tem que estudar para não se meter numa fria. Isso é para tudo na vida. A pessoa tem que ter, vai fazer alguma coisa, precisa de um conhecimento prévio para tudo, para qualquer coisa. Para dirigir um carro, para tudo. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire. E toquei aqui, saí da página que eu estava. Deixa eu voltar aqui na página que eu estava lendo. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire e na natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem, de se instruir e melhorar. Isso que eu estou falando. Ó. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem, de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores, que, inversamente, encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. É um perigo a pessoas tentar ingressar nesse desconhecimento por curiosidade. Não, tem que ter um estudo prévio de Kardec, das obras de Chico Xavier, de várias obras de Leon Denis, vários outros escritores espíritas, para a pessoa saber e frequentar centros espíritas e tal. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Aí a pessoa pode pensar, mas o que o espírito pode fazer? Pode fazer muito mal, te deixar de baixo astral. Se uma pessoa que morreu de uma doença grave, um problema, uma pessoa odiosa que era ruim, que morreu, esse espírito, eu estou falando da pessoa quando estava aqui, mas ele em espírito, se ele ficar perto de você, você vai sentir só coisa ruim, só energia ruim, você vai sentir seu dia ruim, tudo vai estar ruim para você, você vai almoçar, você vai achar ruim, você vai tomar uma água, você vai achar ruim, muitas pessoas entram em depressão de influência espiritual, não todos os casos, alguns casos de influência. Se a pessoa atrair esses espíritos, ela vai ficar se sentindo triste, infeliz, amargurada, perde o gosto pelas coisas. Então, não é bom atrair espíritos negativos.
É como eu falei, para se comunicar, tem que se comunicar com os bons espíritos, que vão atrair energias boas para nós, bons pensamentos, que vão nos guiar no caminho do bem. E para isso, o que é preciso? Muito estudo, frequentar centros espíritas que ensina, que ensina aquilo que Kardec deixou para a pessoa não cair em cilada, porque estou repetindo isso porque é muito perigoso. A pessoa cair em cilada e depois atrair seres negativos. Então tem que ter muito estudo prévio, tem que ser uma coisa muito. Tem que ter muito bom senso em relação a isso. Distinguir os bons dos maus espíritos não é difícil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior.